Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Crise fecha lojas no centro. Obras para reduzir enchentes mudam o esquema de trânsito em São Cristóvão. Campanha chama atenção para a prevenção do diabetes. Em instantes. Olá! Hoje, quem passou pelo bairro de São Cristóvão precisou se adaptar às mudanças no trânsito. O novo esquema tem como objetivo melhorar o acesso à região, que passa por obras para resolver um velho problema: as enchentes. Barulho, poeira e muita confusão. Passar pelas ruas de São Cristóvão está complicado. A gente que trabalha na rua, a gente está passando um sufocozinho para poder chegar no objetivo, porque é o trabalho, toda hora eu tenho que ir nessa loja. É que a gente perde muito tempo na rua, né? As obras fazem parte do programa de controle das enchentes da Grande Tijuca para reduzir o risco de inundações. Um problema que atinge esta região há muitos anos. Se for para melhorar, que venham as obras. As interdições começaram na última semana e provocaram muito engarrafamento. Nesta segunda-feira, algumas modificações foram feitas para melhorar o trânsito. Um trecho da Rua Figueira de Melo está em mão dupla, mas quem quer seguir para a Leopoldina precisa fazer um longo desvio. Os ônibus podem transitar normalmente. As obras serão feitas em 3 etapas para não atrapalhar ainda mais a vida da população. A previsão é que elas terminem em abril do ano que vem. A situação mais crítica é exatamente neste ponto, Rua São Cristóvão, esquina com Figueira de Melo. O trânsito foi parcialmente interditado, só passa carro nesse pedacinho de rua aí que vocês estão vendo. Esse lado da rua está completamente interditado para o trânsito e quem está sofrendo e muito são os comerciantes. A rua está praticamente deserta. A maioria dos comerciantes vende peça para automóveis e reclama da queda do movimento. O comércio aqui caiu tudo. Não tem pessoas circulando por aqui, o tráfego toda hora muda, não tem lei, as pessoas fazem aqui contramão. Então não tem mais placa de, tá vendo, proibido parar. Paulo César se reuniu com a prefeitura para tentar encontrar uma solução. Caiu pelo menos 40%. O movimento está muito ruim. De qualquer maneira, teve uma reunião no sábado com o prefeito e eles montaram um plano de contingência. Vamos ver qual vai ser o resultado. Estamos começando hoje a semana. Nós não somos contra a obra, né? O problema são as condições que estão sendo feitas. Isso prejudica bastante o nosso movimento aqui. Imagina então nos restaurantes e bares. Está rezando para acabar essa obra. Com certeza, né? Até para os pedestres está difícil passar por aqui. Mas se todos pensarem como Dona Maria, as reclamações podem diminuir bastante. Eu já participei naquela construção do metrô na Rua Uruguaiana, para mim isso é pinto. Insegurança, aluguéis caros e baixo faturamento. Muitas lojas do centro não conseguiram superar a crise e fecharam as portas. Segundo o Clube dos Diretores Lojistas, 600 estabelecimentos encerraram as atividades de maio a novembro desse ano. Em 6 meses, são 1.300 estabelecimentos comerciais fechados em toda a cidade. 600 lojas só no centro, 22 na mesma rua. Esses números não têm agradado os lojistas. Aqui na tradicional Rua da Carioca, no lugar do letreiro, o que se vê são placas que procuram alguém para alugar as lojas centenárias. Para tentar driblar a crise, algumas lojas estão fechando mais cedo. A especulação imobiliária e a crise econômica são apontadas como as principais vilãs. As obras que se espalham no centro do Rio escondem algumas lojas que chegaram a ter uma queda de 50% no movimento. E o que pode ser feito para superar essa crise no comércio do centro? Esse é o assunto da nossa entrevista especial de hoje. Olá, Ingrid. Pois é, como vimos agora na reportagem, a situação não está nada boa para os lojistas. Já são 1.300 estabelecimentos comerciais fechados em toda a cidade, 600 lojas só aqui no centro. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Aldo Gonçalves, presidente do Clube dos Diretores Lojistas. Aldo, o que está acontecendo e qual o conselho que o senhor tem dado aos lojistas? Exatamente, nós estamos vivendo um momento difícil na nossa economia, né? Toda empresa está sofrendo, mas principalmente o comércio varejista, que é o comércio que está na linha de frente. E os problemas são conjunturais, são estruturais também. Por exemplo, nós estamos com a inflação muito alta, né? Isso corrói o salário do trabalhador e diminui o poder de compra. Os juros altos também prejudicam tanto o consumidor como o próprio lojista. E o que é pior é o desemprego. O desemprego, as pessoas que não têm trabalho, não têm emprego,
não podem comprar. Quase metade dos estabelecimentos fechados estão aqui no centro. As obras têm atrapalhado muito? Primeiro que o centro da cidade é um centro comercial importante, mas as obras têm atrapalhado bastante, né? Porque tudo aquilo que tira digamos assim, a vida normal da cidade, dificulta a mobilidade do cidadão, prejudica bastante. E a Rua da Carioca se enquadra nessa situação? Também, como está no centro, a Rua da Carioca também sofre os efeitos tanto da crise que nós estamos vivendo, como também do efeito das obras. Mas, além disso, tem uma outra questão, que você sabe que na maior parte daqueles imóveis foram comprados recentemente, né, por um grupo de investidores, e que houve um reajuste muito forte dos aluguéis, então os lojistas não suportaram esse aumento de aluguel e foram obrigados a fechar. Apesar de vários estabelecimentos fechados, os preços de venda e aluguel ainda não caíram tanto. Por quê? Por enquanto não, mas já está havendo uma negociação. Qual seria a solução, Aldo? A solução é a gente enfrentar esse período, porque é uma crise passageira, como toda crise é passageira. A gente recomenda, como eu disse, reduzir custos, ter uma solução criativa, mas procurar aguentar até o final, a perspectiva talvez só até o final do ano que vem, que as coisas tendem a melhorar. E para os jogos de 2016, o lojista deve ter esperança, deve segurar ali para esperar os jogos? Exatamente, o lojista tem que segurar firme. Eu acho que vai ser bom para o Rio de Janeiro, em termos de visita de turistas, de pessoas que vão circular na cidade, embora também tenha uns feriados também que vão atrapalhar. Mas no contexto geral vai ser bom para o Rio de Janeiro. Fechar mais cedo é a solução? Não resolve fechar mais cedo, porque não vai reduzir custo nem nada, né? Você vai só diminuir a possibilidade de venda. E demitir? Porque eu digo sempre, demitir não é solução, é falta de solução. Sábado é o Dia Mundial do Diabetes, mas as campanhas começaram bem antes. O objetivo é alertar a população sobre a importância da prevenção e do controle da doença. A campanha foi aberta pelo grupo de metais da Orquestra Sinfônica Petrobras e chamou a atenção de quem passava em frente às escadarias da Câmara Municipal. A campanha pretende chamar a atenção das pessoas para cuidados importantes como o controle da alimentação e a prática de atividades físicas. Essas são as duas melhores formas de prevenção e controle do diabetes tipo 2, responsável por mais de 90% dos casos da doença. Essa doença não tem sintomas por muito tempo. Quando ela vai apresentar algum tipo de sintoma, a pessoa já pode ter suas complicações. Portanto, tem que ser feitos exames periódicos em pessoas de risco, mesmo sem sintomas, para saber se tem algum risco ou se já tem a doença, que é uma coisa que se descobre ao acaso mesmo. A campanha, que existe há mais de 20 anos, pretende atingir o maior número de pessoas com propagandas e panfletos de orientação que serão distribuídos em pedágios e diversas estradas. Durante todo o mês de novembro, a cor azul, símbolo da campanha, iluminará vários pontos turísticos da cidade. Nossa expectativa é atingir o maior número de pessoas para tornar consciente que quem tem diabetes se cuide melhor, quem não tem, fazer os exames para ver se tem risco e tomar atitudes para prevenir essa doença tão impactante no mundo inteiro, que causa um grande número de mortes no mundo, uma das maiores causas de mortes do mundo inteiro. Centro de Imprensa dos Jogos Rio 2016 é inaugurado nesta segunda-feira. O IBC, sigla em inglês que significa Centro Internacional de Transmissão, fica no Parque Olímpico, na Barra. As emissoras de TV e rádio de todo o mundo vão fazer suas transmissões daqui. O espaço tem 68 mil metros quadrados de área e vai contar com 12 estúdios. Segundo a Prefeitura, o projeto foi concluído por meio de uma parceria público-privada. O custo da obra foi de R$ 400 milhões. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.